Já estamos em direto? Já estamos em direto. Boa noite, quando chegares ou quando vires. Bem-vinda ou bem-vindo a esta transmissão de hoje que vamos falar sobre propósito de países. E vou fazer aqui uma pequena operação, muito rapidamente, enquanto vocês não chegam. E a questão que nós vamos ver hoje é precisamente como é que podemos orquestrar, considerar a dimensão nacional na dimensão do propósito. Como é que podemos unir a dimensão nacional à perspectiva do propósito, à consideração do propósito? Esse é o desafio que temos hoje pela frente. E, portanto, vamos falar precisamente sobre isso. Na minha perspectiva, e na perspectiva que me ocorreu, que eu não considero necessariamente minha, porque nós sabemos que as ideias podem surgir sobre várias formas, em várias mentes e perspectivas numa mesma altura. Eu considero que neste momento, de facto, a nossa história coletiva demonstra que é importante, muito importante, considerarmos os temas da geração, de significado, o tema do propósito, na ótica nacional, social e até, porque não, política, sim. Aliás, acho que é uma dimensão fundamental a considerar em termos políticos, com certeza, porque é uma dimensão que gera, precisamente, alvos coletivos, por assim dizer, que unificam os esforços e que fazem com que todos nós estejamos a remar numa mesma direção, por assim dizer. E, portanto, aquilo que eu vos proponho hoje é que pensemos de que forma é que pensarmos no propósito de países nos pode ser útil para o nosso próprio propósito. E eu vou argumentar que, mais do que ser útil, é indispensável nos dias que correm haver algum tipo de consideração criativa em torno daquilo que são as unidades a que chamamos países. E, portanto, vamos recuar um pouco e tocar nos princípios que são aqueles que nos têm norteado aqui nestas transmissões sobre o propósito. E, portanto, já vimos que o propósito fundamentalmente é uma expressão criativa autêntica de quem somos, da nossa natureza. E, portanto, partindo deste pressuposto, e partindo do pressuposto que tudo aquilo que existe por um propósito, há uma razão inerente a qualquer forma de existência e a todas as suas manifestações, àquilo que nós fazemos, tudo tem o seu propósito. Portanto, se tomarmos esta premissa como boa, então vamos entender que também os países têm um propósito. E a questão que vocês podem colocar, e mais uma vez estejam completamente à vontade para colocar quaisquer questões que entendam. Já vejo aqui pessoas que costumam colocar questões e, por favor, coloquem as vossas questões. Vai ser muito mais rico assim. Em termos daquilo que é a questão do propósito de países, a minha perspectiva é muito simples e começa por isto. Tudo aquilo que tem uma existência tem um propósito. Um país é um agregado coletivo, logo tem também um propósito. E esses propósitos podem estar mais ou menos claros no nosso conhecimento, na nossa perspectiva, e a grande maioria das vezes não estão claros. Não aprendemos. Da mesma forma, também não aprendemos sobre o nosso propósito individual, sobre a busca do nosso propósito de vida no sistema educativo convencional, na escola. Os nossos pais também não nos ensinaram, pelo menos a esmagadora maioria de nós, a encontrarmos o nosso propósito. E também não foi uma coisa que a gente tenha falado propriamente com os nossos amigos na infância, na adolescência, por aí fora. Se calhar mais à frente, sim, quando sentimos um vazio naquilo que fazemos ou não fazemos, então podemos começar a ter esse tipo de interações. Mas antes, não. E eu considero que a questão do propósito de países é fundamental para proceder àquilo que eu chamaria uma reunificação diferenciada, não só de todos nós, enquanto humanidade como um todo, mas ainda antes disso, em cada um de nós, na nossa perspectiva, daquilo que é a humanidade diferenciada nos seus diferentes povos, culturas e, aqui o ponto-chave aqui foi, países. E qual é o grande valor desta focagem em países agora?
Bem, na minha perspectiva tem o grande valor, e eu não tinha isto bem presente quando esta ideia me ocorreu pela primeira vez e quando comecei a tratar esta ideia, há cerca de 2 anos, que eu pensei em criar um projeto, e aliás criei já um esboço de projeto, de como fazer uma articulação, uma descoberta, digamos assim, de qual é a finalidade de cada país baseada nas suas próprias narrativas, aquilo que podemos chamar mitologias nacionais, mas que não tem necessariamente de ter o rótulo mitologia, no caso de haver uma fundação que não tenha uma gênese associada à religião ou a crenças de natureza espiritual, se quisermos. Como aconteceu nos países mais antigos, que foram fundados há mais séculos, como aconteceu no caso, por exemplo, de Portugal. Há países que foram criados mais recentemente podem não ter essa dimensão mitológica, mas podem ter. E têm, com certeza, uma narrativa em torno da sua constituição enquanto país, enquanto nação, enquanto Estado-nação, se quisermos. E depois aqui o termo país também pode ser sujeito a vários tipos de perspectiva diferente, consoante a realidade em que estamos a analisar. Mas aqui, fundamentalmente, a minha tese é esta. Todos nós somos parte de várias unidades de consciência coletivas, e uma das unidades de consciência coletivas absolutamente decisivas para a nossa constituição biopsíquica e para a nossa função de geração de significado é precisamente a camada do país onde nascemos, do contexto cultural ao qual pertencemos. E a questão aqui do país, a focalização em termos do país é muito simples. É este tipo de focalização que, na minha opinião, melhor permite gerir vários riscos que assistimos todos os dias, de separação, divisão, conflito e oposição à escala planetária. E não é difícil pensar na quantidade de guerras territoriais que ainda acontecem e aconteceram ao longo da história humana até agora. Todos os perigos associados a nacionalismos ou associados a todo tipo de segregação, de diferenciação face a raças, face a culturas diferentes das nossas, crenças religiosas, toda essa quantidade, digamos assim, esse molho de tendências divisivas e separatistas, eu considero que pode ser, precisamente, não quer dizer que seja uma panaceia para todos os males, mas pode ser refocalizada. Essa tendência para a divisão, para a separação, pode ser refocalizada se atendermos à natureza única, genuína, da expressão autêntica desses agregados a que chamamos países. E como podemos lá chegar? De forma um tanto ou quanto similar àquilo que podemos fazer para um indivíduo. Aqui aumenta, claro, a complexidade e a diversidade de narrativas, mas por outro lado, se pensarmos que existem padrões, e esses padrões são estabelecidos através das narrativas históricas, não é? E da historiografia, por exemplo, como através da sociologia, como através da filosofia, e todo um conjunto de ciências humanas centradas então na análise história narrativa significativa, que nos podem permitir entender nós, em termos pessoais, de que forma é que as narrativas que existem em torno dos propósitos dos países, das tais expressões criativas dos países, podem ser, opção A, inspiradoras para o nosso melhor, ou opção B, podem estar a ser contadas, podem estar a ser enquadradas de uma maneira que não é a que melhor serve a nossa própria expressão criativa e que nos conduz a um caminho C, se quisermos, esta segunda possibilidade, que é de perceber, então, qual é o substrato criativo positivo, quais é que são as interpretações possibilitadoras associadas à nossa própria noção de identidade nacional ou coletiva, que façam com que os melhores valores, os valores que nos tornam mais humanos, que nos tornam mais solidários, que nos tornam mais felizes, mais pacíficos, mais saudáveis mentalmente, mais participativos na comunidade, mais solidários,
mais tolerantes, mais inclusivos. Que fatores patentes na nossa própria história, na nossa própria narrativa, no nosso próprio percurso, manifestam essas oportunidades para sermos mais daquilo que já somos, cada um de nós em separado e em individualmente considerado, não separado, em diferenciação individual, na nossa própria vida. E, portanto, esta é a questão fundamental quando pensamos em propósito de países. Quando eu penso em mitologias, e pegando no caso português, que é o caso que eu conheço melhor, não avancei para alargar este estudo a uma gama mais vasta de países, porque, na minha percepção na altura, não tinha os recursos suficientes para poder fazê-lo de uma forma que fosse simultaneamente abrangente e com a qualidade técnica, se quisermos, suficiente para que funcionasse de uma maneira que produzisse o tipo de resultados que eu gostava que fossem produzidos. E o que passava por não haver, digamos assim, uma usurpação deste conceito de propósito de países por ideologias que eu considero que são intolerantes e contrárias à natureza humana. Se quisermos, ideologias que estariam no lado sombra daquilo que eu falei ontem, a nível das perversões da esfera do propósito daquelas suas 4 dimensões. Eu quis evitar que tendências nacionalistas, separatistas, agressivas, totalitárias, autoritárias, tirânicas, não quero esse tipo de associações como risco, independentemente desse risco poder acontecer. Quero sim uma estratégia, se quisermos, ou gostaria que isso acontecesse, porque não depende de mim, mas daquilo que depende da minha concepção, é neste sentido que eu estou a falar. Gostaria que pudesse haver uma perspectiva mais clara de princípio e de desenvolvimento do paradigma antes de lançar algo neste sentido. E depois, com certeza, a questão dos recursos também, como eu falei. Dedicação de tempo, energia, atenção, tudo isso é significativo num projeto que se pretende com uma certa escala, não é? Eu comecei por selecionar um conjunto de 40 países, na minha mente que seriam 40 países para fazer um primeiro ciclo, mas cheguei à conclusão que não era viável enverdar por esses esforços, pelo menos no curto prazo. E, portanto, defini um horizonte mais alargado, um horizonte mais longínquo para fazer esse tipo de trabalho. Mas regressando aqui àquilo que nos importa mais. Então, nós sabemos que as narrativas nacionais, e todos sabemos, todos sentimos de uma forma muito clara de que forma é que a nossa própria identidade nacional afeta o ambiente coletivo para todos nós. Nós temos uma ideia, uma noção, nós que temos a nacionalidade portuguesa, uma noção do que é ser português. Temos um conjunto de crenças associadas a essa identidade, por exemplo, que podemos ser saudosistas, podemos ser mais ou menos românticos, líricos, poéticos, no nosso melhor, eventualmente, descobridores, com capacidade de invenção e de inovação, a famosa expressão desenrascanço. Podemos ter também algum pessimismo latente, alguma descrença nas nossas possibilidades, vermos-nos abaixo da forma como outros países nos veem. E, portanto, já acabei de sintetizar aqui alguns aspectos que são associados a uma certa noção da identidade nacional portuguesa, é que nós convencionamos chamar portugueses, não é? E, portanto, estes traços costumam estar associados e vinculados a narrativas que tiveram um impacto marcante na definição dessa mesma identidade. E na linha que eu considero mais eficaz, ou pelo menos a emergência, a semente, se quisermos, passa por vermos, por mergulharmos no momento ou na vizinhança do ponto do nascimento de um país, não é? E então perceber o que é que aconteceu e perceber se existem ou não mitologias em torno disso. Mais explícitas ou mais implícitas como tal. No caso da nacionalidade portuguesa existem narrativas mais explícitas em torno dessa mesma finalidade, desse propósito de Portugal, como por exemplo a narrativa, a mitologia do milagre de Ourique, como por exemplo, confirma-se, diz a Julieta, se quiser, podes elaborar um pouco melhor o que é que se confirma? Como eu estava a dizer,
Como, por exemplo, a narrativa em torno do mito do Quinto Império. Como, por exemplo, a narrativa em torno do mito sebastianista. E estes três mitos, Milagre de Ourique, Quinto Império e Sebastianismo, contribuem para uma noção de providencialismo, que é o termo técnico, em torno da existência de Portugal e do impacto do propósito de Portugal no planeta. Portanto, essa é a proposta inerente a estas mitologias na ótica tradicional de ser-se português, de Portugal, de que é que nós portugueses somos convocados. E, portanto, na minha interpretação, de facto, a convocação global é uma convocação de fraternidade. Se entrarmos aqui em desenvolvimento mais específico destas mitologias, destas histórias, a mensagem inerente é: Portugal terá sido criado de uma forma muito deliberada, à parte até, ou subjacente à narrativa mais convencional e mais explícita, terá sido criado com propósitos fraternais de universalização da paz no planeta, num contexto espiritual, religioso, histórico, associado às cruzadas, sim, cristãs, portanto tem esse contributo, sob inspiração de um grande teólogo e santo católico cristão, São Bernardo de Claraval, que nesta linha que eu estou a dizer, estaria então dado a sua parentalidade ideológica para Dom Afonso Henriques, no seu trajeto, ter então travado as batalhas e conseguido as conquistas que produziram Portugal, por assim dizer, não é? Que geraram este país, Portugal. Mas isto é um tipo de narrativa, lá está, com uma mitologia de matriz religiosa filosófica. Portanto, não tem necessariamente de todas as narrativas nacionais ter este tipo de expressão narrativa. Portanto, podem ser e devem ser diferenciadas consoante o contexto histórico-cultural em que emergem. E, portanto, com certeza que um país fundado no século XX pode ou não ter a sua própria mitologia, mas não terá o mesmo tipo de estrutura que tem uma narrativa como a portuguesa, ou o tipo de estrutura, melhor dizendo, o mesmo tipo de casca, se quisermos. A parte mais externa, mais visível da história. Mas pode, na mesma, e é essa a minha tese, terá com certeza um conjunto de princípios que estão vinculados a múltiplos símbolos da sua nacionalidade, como a bandeira, como a Constituição, como todo um conjunto de valores que depois se expressa e se denota nos marcos que exaltam, por assim dizer, as suas próprias expressões nacionais, e depois aqui é que entramos em zonas de risco, porque essas exaltações devem de facto ser expressões criativas e não destrutivas da natureza do país, e portanto entram aqui os riscos e as questões relativas à usurpação deste tipo de perspectiva para fins que não são benévolos. Mas fundamentalmente então, quais é que são as grandes virtudes, os grandes princípios universais que estão codificados nas narrativas, nas histórias dos nossos países, que são um substrato mais ou menos consciente das nossas próprias mentes, que constroem a nossa própria identidade de uma maneira ou de outra, mesmo com um nível mais superficial, porque há uma identidade de ser português, há uma identidade de ser brasileiro, de ser canadiano, norte-americano, inglês, por aí fora, e tudo isto contribui para a nossa visão de quem somos, mesmo que a um nível mais superficial, no caso de já não nos identificarmos com as narrativas reinantes, então podemos identificar que é apenas uma camada das nossas persona, por assim dizer, e que não têm, de facto, um poder coercivo sobre o nosso próprio comportamento. E este, na minha perspectiva, é o ângulo ideal para considerarmos esta influência da identidade nacional
na nossa própria identidade e, por inerência, no nosso próprio propósito. E agora tu dizes-me, Julieta, que tens saudade, desenrasca, comunicação não verbal muito superior à verbal em termos românticos. Estás a definir, ou estás a trazer à tona aspectos da nossa própria identidade, tal como os percebemos, não é? E que adoras. Somos uma nação, acredito, valores que nos permitem adaptar e evoluir em situações que requerem atitudes humanas. Essa é precisamente o que tu acabaste de dizer, expressa precisamente a tónica nuclear da interpretação criativa das mitologias nacionais e que está, inclusive, é subjacente à mitologia do Quinto Império, que basicamente o que diz é que, supostamente, Portugal será o local onde emergirá, de acordo com esta mitologia, ou a nação, o país do qual emergirá, um novo império, o Quinto Império, que é o Império do Espírito. Não é? E esse Império do Espírito, dizia Fernando Pessoa, que foi um dos grandes intérpretes desta mitologia, a par de Padre António Vieira, a par de Camões, a par de Agostinho da Silva, apenas para referir alguns, e depois tem tido múltiplos tratamentos para todo o tipo de historiadores, de uma linha que podemos chamar a linha história mítica, ou mística, que tem uma base, uma gênese filosófica a que podemos chamar providencialismo, não é? Que é a linha que diz que a nossa história, digamos assim, e a história coletiva e o grande desenvolvimento e processo de manifestação já está todo ele codificado. E depois esta mesma linha recebe o contributo de ciências complementares como a astrologia, com os seus ciclos preditivos, a própria filosofia, a teologia, a história, a sociologia e outras formas de psicologia assentem determinadas expressões de alguns agregados e de alguns grupos significativos. Mas não entrando agora muito por aí. O que diz este Quinto Império é precisamente isso, que para haver de facto um cumprimento de uma terceira etapa da finalidade de Portugal, que a primeira etapa terá sido cumprida com a tal Constituição da Nacionalidade que permitiu então proteger os ideais ou os valores universais propulsionados pelo cristianismo. E depois a segunda etapa teria sido cumprida e a terceira etapa que estaria ainda por vir, e diz agora a Adélia que somos uma mitologia greco-romântica, está muito acertada essa ideia. Eu não definiria, eu não colocaria uma definição fechada desse modo, mas reconheço muito a verdade nessa afirmação, nessa ligação que tu estás a fazer, sim. Faz todo o sentido. Aliás, há quem diga que somos muito mais parecidos com os gregos propriamente do que com os romanos. Não é? E há quem diga que várias cidades-chave em Portugal tenham mitologias associadas que terão sido de fundação de heróis gregos, nomeadamente Odisseu, ou Ulisses, não é? Esse herói que foi o protagonista da Odisseia, desse épico grego. E continuando, estava a dizer, esse Quinto Império, então, essa terceira etapa de Portugal, da história de Portugal que estaria por cumprir, seria precisamente dar à luz, se quisermos, esse Quinto Império, que seria um império em que não havia conquistas territoriais nem conquistas materiais. Seria um império de facto, fraternidade, e seria um império, como disse Fernando Pessoa, muito mais linguístico e muito mais interpretativo do mundo e muito mais comunicativo, comunicacional, do que um império territorial ou económico ou materialista, se quisermos. Portanto, é um império da dimensão intelectual, do espírito, e que tem como tónica ser um império que não domina ninguém, um império que não provoca derramamento de sangue nem usurpações territoriais de nenhuma outra nação. E, portanto, se me perguntarem se eu gosto desta definição de império, claro que sim, claro que gosto desta definição de império. E se me perguntarem se acho que isto está, de alguma forma, síncrone com aquilo que é a matriz mais profunda de Portugal, eu também acho que sim. Acrescentando daqui a ressalva que é preciso fazer, acho que é importante, muito importante fazer essa ressalva, que é não pode haver nenhuma vontade de conquista
para que este império aconteça. Não pode, porque estamos a falar de algo em que, na realidade, a palavra império é um paradoxo. Não é paradoxal. Não é império. Não é um império nenhum. É uma totalização é um contributo para a universalização de valores verdadeiramente humanos e que servem o todo, que servem o propósito do todo e todas as formas de vida, tal como eu percebo. Portanto, se alguém encarar isto como os portugueses serem melhores do que outros povos, então está a ver isto da forma errada. E eu já ouvi algumas pessoas com alguma responsabilidade, infelizmente, ou não, é o que é, não tem de ser infelizmente, defenderem a ideia de uma forma, inclusive na atualidade, e fora de jogadas mais ou menos obscuras de áreas que podem querer fazer aproveitamento deste tipo de ideias, fazerem uma defesa em que pôr Portugal em primeiro lugar. Não, Portugal só se põe em primeiro lugar se olhar verdadeiramente para o outro. Pelo menos esta é a minha perspectiva e acho que isto tem que ficar aqui muito claro nesta transmissão. Se de facto, e pensando nesta questão do propósito de Portugal, para participar de facto numa era de fraternidade, de mais paz e de mais comunhão daquilo que são verdadeiramente os valores humanistas e até transhumanistas, nesta história, neste momento da civilização que nós vivemos, Portugal não pode ser posto... Portugal é o ponto de partida, não é o primeiro ponto. É o ponto de partida. Obviamente, se quisermos equacionar primeiro como o ponto de partida, olharmos para dentro para depois podermos olhar para fora, há um fundo de verdade nessa perspectiva. Agora, queremos estar num patamar de superioridade ética ou moral ou de alma, se quisermos, relativamente aos outros povos, eu sou totalmente oposto a essa perspectiva. Portanto, não é o caminho. Voltando aqui, regressando à questão que eu acho que possa ser transposta para qualquer povo, para qualquer nacionalidade e, evidentemente, para nós portugueses. É esta vontade de remover barreiras sem anular a singularidade, a unicidade de todo e qualquer povo, de toda e qualquer forma cultural, certo? Baseada no quê? Baseada no entendimento, no conhecimento desses mesmos povos. E aí pode haver uma precedência, que é conhecermos-nos a nós mesmos bem. E isso já acontece enquanto pessoas. O meu autoconhecimento será sempre uma base muito mais sólida, muito mais fiável para eu poder conhecer melhor o outro, os outros. E falámos nisso em várias transmissões, nomeadamente dos relacionamentos com propósito. Porque no fundo é disto que se trata. No fundo trata-se precisamente de nos relacionarmos com esta dimensão a que chamamos nacionalidade de uma forma consciente para que não haja o risco de usurparem essa mesma dimensão e manipularem essa expressão com finalidades mais ou menos negras. E, portanto, a minha perspectiva é precisamente esta. Podemos considerar essa camada da nossa psique de uma forma consciente, de uma forma deliberada, de uma forma equilibrada, ponderada, e que nos permita, então, libertar mais da nossa singularidade, da nossa unicidade, daquilo que nos torna únicos, daquilo que, de facto, liberta o nosso próprio perfume, não só individual como coletivamente, e isso passa por necessariamente facilitar que outros o façam. E felizmente também, acho que a maioria das expressões envolvendo as relações com aquilo que é exterior a nós, em Portugal, felizmente tem esse tipo de opção, de orientação estratégica e de alma, se quisermos, na Gênese, e recordo-me de notícias que vi recentemente, nomeadamente da suspensão da condição transitória de cidadãos estrangeiros em Portugal neste momento, que têm os mesmos direitos que os cidadãos de nacionalidade portuguesa, enquanto durar esta situação atual do Covid-19. É uma medida que eu penso que expressa bem essa capacidade de tolerância, independentemente de todo tipo de motivações que contribuem para isso, obviamente, e pensamos na nossa própria economia ser uma economia aberta, na nossa indústria, que é muito vocacionada para o turismo, de todo o tipo de posicionamentos que também temos assumidos geoestrategicamente, como sermos um país que procura criar pontes, um país que proporcionalmente per capita exporta políticos numa taxa muito superior à sua capacidade de influência real nas integrações políticas à escala planetária, independentemente de gostarmos mais ou menos das figuras, de acharmos que são mais ou menos... É uma evidência que assim é. E, portanto,
A proposta aqui é simples. Para podermos ser cidadãos verdadeiramente conscientes, não só para fora, como para dentro, para entendermos a nossa própria participação no coletivo, é importante equacionarmos esta dimensão do propósito de países. Essa dimensão vai-nos devolver mais propósito a nós e vai devolver mais propósito à comunidade e vai fazer de nós cidadãos com mais capacidade interventiva para o melhor, mais capazes de abraçar causas, mais capazes de se unirem em torno de bens que contribuem para o bem comum, mesmo que sejam diferenciações que depois possam desembocar, que esse é o propósito, no final das contas, no bem de todos, no bem de tudo, o que é, e possamos, de facto, ter comportamentos que vão além dos rótulos da nacionalidade, que vão além dos substantivos e dos adjetivos que nos atribuímos ou que atribuímos aos outros, que possam, de facto, ser verbos de expressão dessas virtudes e que, para que possamos chegar, de facto, a uma consideração de irmandade real e genuína, concreta, face a outros povos, com outras crenças, com outros paradigmas, outras visões, outras formas de ver o mundo. Sim, é preciso gerir riscos. É preciso gerir riscos inerentes aos níveis de consciência que ainda não são aqueles que gostaríamos que fossem. Nos vários agentes ao longo do mapa, do mosaico global do planeta. Mas podemos perfeitamente, e isso vai ajudar imensamente, acredito eu, pensar, equacionar, perceber com lentes criativas possibilitadoras as realidades uns dos outros, não só a nossa própria nacionalidade, como outras nacionalidades, vê-las de forma criativa. Qual é o lado criativo do povo brasileiro, e do povo francês, e do povo inglês, norte-americano, canadiano, angolano, sul-africano, indiano, australiano, islâmico, neste caso não será islâmico, iraniano, sim, até países chinês, que nós achamos que estão, entre aspas, no outro lado da barricada, no outro lado da facção, que expressões genuínas eles podem ter. E como é que podemos fazer isso libertando o direito, mantendo livre? Porque não temos como aprender também. O direito de poder ou não haver, de poder haver concordância ou discordância desses mesmos povos face à forma como nós os vemos. E porquê é que não podemos interagir e participar em diálogos criativos de partilha dessas mesmas visões, procurando destacar e salientar o melhor uns nos outros, ao invés de destacar aquilo que nos afasta ou que nos opõe a eles, ou os riscos, ou os medos intrinsecamente programados em nós, e que, acredito eu, a esmagadora maioria desses medos vem de contextos de vivências antigas, do lastro histórico acumulado dos conflitos, das guerras, das conquistas, que séculos após séculos, gerações após gerações, estiveram a contribuir para um padrão de percepção do que é diferente como um inimigo, em vez de como um amigo. E volto a dizer, não é imediatamente, automaticamente pegarmos e irmos todos dar as mãos a todas as pessoas, inclusive aquelas que têm escolhas altamente nocivas para o bem comum. Não. É treinarmos-nos e treinar a nossa perspectiva para procurar a oportunidade para fazer pontes, para pontificarmos uns com os outros, para internalizarmos funções de liderança que estão entregues nas mãos de muito poucas pessoas hoje em dia e que é importante que passem a estar cada vez mais nas nossas próprias mãos. Se eu acredito que uma ferramenta baseada nos propósitos de países pode ser útil para áreas como diplomacia, política internacional, internacionalização de empresas, baseada em todo tipo de coisas, espetáculos, cultura, desporto, artes. Sim, acredito que sim. Mas acima disso, para mim, o grande valor é em cada um de nós haver uma atualização da perspectiva, em pegamos nesta ideia de que todos temos algo de verdadeiramente criativo e de verdadeiramente construtivo para acrescentar à reunificação, sejamos de que países sejamos e estejamos onde estivermos, e de uma forma não apenas agregada e
teórica, mas de uma forma também muito prática, de irmos em busca dessas camadas, sempre que elas sejam necessárias, essas camadas de significado único e singular de cada povo. E nós intuitivamente já somos muito capazes de fazer isto e conseguimos reconhecer intuitivamente determinado tipo de qualidades em todo o tipo de nações com quem tínhamos contactado e tínhamos uma, uma opinião ou uma noção, não é? Podemos fazer isso sem que seja um rótulo castrador ou aprisionador da identidade nossa e dos outros. Podemos fazer isso, como eu estava a dizer, em verbo. Portanto, na busca, na criação de pontos que verdadeiramente gerem união um para um, pessoa a pessoa. E eu penso que passa muito mais por aí do que por decreto, entre aspas, ou por decisão do topo. Claro que se houverem ambos os movimentos, ambas as perspectivas, no topo e das bases, digamos assim, enquanto a sociedade estiver organizada desta forma, todos a contribuírem para o bem comum, eu penso que será muito mais fácil. Questões, perguntas, perspectivas, diferenças? Eu gostaria de vos ler sobre isso. Mais alguma coisa que entendessem participar? Amanhã, isso não tem, entretanto, mais nada. Eu vou ficar um pouco à espera que possam fazer algum comentário mais. Amanhã eu vou falar-vos sobre ciclos do propósito. Ciclos de manifestação do nosso propósito, diferentes perspectivas, através das quais podemos considerar as diferenciações de expressão da nossa natureza autêntica, então, ao longo do seu arco de vida, tanto quanto somos capazes de perceber. E, portanto, minhas queridas e meus queridos, mais uma vez, muito obrigado por estarem aí. Foi um prazer poder transmitir para vós hoje e amanhã cá estaremos mais uma vez às 9. Beijinhos. Até amanhã.